Seja muito bem-vindo à segunda aula de estudos dos mistérios na Escola de Melquisedeque. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre projetos terapêuticos e tecnológicos da Confederação Intergaláctica para esta transição planetária, para ajudar na evolução da humanidade. Então, você que assistiu a primeira aula deve estar perguntando assim: mas ela não falou de nenhum mistério, mas quais são esses mistérios, né? E falou que vai trazer informações sobre projetos terapêuticos, sobre implantação de chips, como tratar os resultados do tratamento que ela apresentou. Então, eu vou contar para você quais são esses mistérios e que de hoje, desta segunda aula, serão passados para vocês que estão assistindo os mistérios sobre que estão relacionados ao funcionamento das pirâmides na Terra. Como que foi implantada e há quanto tempo elas existem e qual é a função das pirâmides na evolução da raça humana. E como que é o sistema de funcionamento destas pirâmides e que vai ajudar nesta transição planetária. Então, os mistérios estão relacionados aos trabalhos da Confederação Intergaláctica há milhares de anos na Terra para implantar o sistema de funcionamento das pirâmides que ajudou na replicação do código genético para que este corpo físico, que foi criado por vários cientistas, pudesse evoluir neste planeta. Então, este projeto ele foi implantado para ajudar antes, durante e após a transição planetária. Na primeira aula, eu passei informações sobre os projetos terapêuticos e o projeto de ação social o projeto Unificação das Terapias Vibracionais, cursos e os livro. Tudo isso são canalizações que eu recebi e fui buscar resposta científica como que ocorre a evolução do homem através de uma transição planetária. Então, hoje eu vou falar sobre os resultados desta terapia que eu já venho atuando há muito tempo e que eu apresentei na primeira aula. Também apresentei na primeira aula o livro A Ciência que Foi Ocultada. Então, este livro aqui, A Ciência que Foi Ocultada, que é a revelação científica do terceiro segredo, o que ele tem aqui dentro que é assim, é tão do mistério, né? Então eu falo sobre a evolução do homem em uma transição planetária, como que o homem vai evoluir tanto fisicamente e espiritualmente. Então tem muitas informações sobre os processos geofísico, sócio e econômico da humanidade. Se fosse só esse livro, né? Também escrevi sobre o livro A Criação da Vida em 24 Horas. É aí que dentro desses dois livros existem os mistérios. Como os livros são científicos, aqui eu vou estar explicando dentro de uma simplicidade, né? Porque eu tenho uma formação, sou formada em técnico em contabilidade. E eu tive que buscar respostas para todas as canalizações através da ciência. Mas, como eu não sou um cientista, eu fui buscar as informações e da ciência, as respostas da espiritualidade na ciência, para poder explicar como que todo o projeto que foi canalizado funciona e como que ocorre a evolução da humanidade. As pirâmides, elas estão
relacionadas, quer dizer, a nossa evolução está relacionada às pirâmides, como é que elas atuam na replicação do nosso código genético e no nosso estado mental, físico e emocional. O livro A Criação da Vida em 24 Horas, este livro, ele esgotou a venda. Infelizmente, eu não tenho mais para poder vender. Só estou com a ciência que foi ocultada, mas outras informações mais sobre a evolução da raça humana. Aqui eu falo sobre o projeto tecnológico que eu canalizei e qual é a função desse projeto tecnológico para a humanidade. Então, nas próximas aulas, eu vou estar passando um pedacinho deste livro, Informações Científicas, que eu vou já passar para você qual é a função dentro, quais são os mistérios ali. Então, os estudos dos mistérios dos livros, tá? A Criação da Vida em 24 Horas, a Ciência que Foi Ocultada, que ainda você consegue encontrar através do meu site e o e-mail que eu vou passar para você no final. Então, eu vou passar para os alunos que forem fazer o curso da Unificação das Terapias Vibracionais, que consta neste livro aqui. Este livro, ele seria assim, como se fosse uma apostila do curso, mas os alunos irão receber o conteúdo deste livro através das aulas e a apostila, que também ela é bem grande. Tem bastante informação científica nele. O aluno do curso, então, o que ele vai receber? O estudo sobre os mistérios gravados no relógio cósmico chinês. No relógio cósmico chinês, ele tem informações do funcionamento das pirâmides da Terra em 24 horas. Como que ela atua no processo geofísico, sócio e econômico da humanidade? O curso vai ter informações sobre ciência quântica, exatas, humanas e biológica. O aluno vai ter informação do sistema de funcionamento das pirâmides em 24 horas, que é o sistema de funcionamento das pirâmides implantado pela Confederação Intergaláctica na Terra para ajudar na nossa evolução. Atua no processo geofísico e socioeconômico que eu já falei. Atua na criação e evolução da raça humana. Então, os alunos vão ter informações como ocorre a replicação do DNA e a reversão do fluxo sanguíneo. Para esta informação da reversão do fluxo sanguíneo, eu tive que entender sobre o estudo da hemorreologia. O que é hemorreologia? É o estudo do fluxo sanguíneo na veia através da física. Porque este estudo eu vou estar mostrando para os alunos como que ocorre o arrebatamento através da física. O que é? É a levitação dos seres humanos após uma transição planetária. E quais são as consequências deste arrebatamento? Porque falar em arrebatamento, mas todo mundo fala que vai para o céu, mas como que ocorre isso, né? Também estarei passando todo o curso de radiônica, radiestesia e a unificação e os resultados, slides, toda a informação dos resultados com laudo médico, que eu vou apresentar nos cursos para os alunos. Mas se você quiser saber sobre os resultados que eu vou apresentar, estão no meu site, que é o institutofatimazanetti.com. Você vai encontrar todas as informações e conteúdo metodológico que vai estar neste curso da Unificação das Terapias Vibracionais. Agora, eu vou contar um pouquinho do que é que eu vou os mistérios sobre a humanidade e
como que as pirâmides atuaram no transcorrer da história da humanidade. Porque esses segredos, quem conhecia todo o funcionamento das pirâmides eram os faraós no Egito. E assim veio desde antes do dilúvio esses conhecimentos, depois do dilúvio, e assim os grandes faraós tinham esses conhecimentos, e também Cleópatra. Quais eram os conhecimentos de Cleópatra, né? Então, neste livro, eu conto a história de Cleópatra. Como que ela usava a energia das pirâmides nos rituais que ela tinha, que ela fazia, né, com os sacerdotes na Universidade de Dendera. Porque Cleópatra, sendo faraó, ela tinha esses conhecimentos, como atuar com os seus rituais, utilizando a energia das pirâmides. No relógio cósmico chinês, revela também a criação da vida, quantas raças, né, que aí depois eu vou contando para vocês durante várias aulas, né? Porque aqui cada vez eu vou estar falando de um assunto que está relacionado dentro do livro, tá bom? Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho do conteúdo do livro. O que eu vou explicar para você? Vamos lá. O segredo de Cleópatra VII, a rainha do Egito, a rainha do meio-dia. Evolução da humanidade, a criação do sistema solar e o desenvolvimento dos projetos tecnológicos da Confederação Intergaláctica. As eras glaciais e modificações da estrutura da Terra e evolução do reino animal e vegetal. A evolução dos reptilianos e draconianos. A entrada e saída do cinturão de Fóton, que eu vou estar falando sobre a função das pirâmides. A Primeira Guerra Mundial e as táticas de guerras para proteger o povo de Deus. A Primeira Guerra Mundial, todo mundo fala que é a que ocorreu agora, e que todo mundo sabe que tem a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que vai vir a Terceira. Não, a Primeira Guerra, e aí eu vou contando as historinhas que foram passadas através das canalizações para mim. Os amores, quem eram os amores de Cleópatra, né? E como que ela participava? O que é o terceiro raio? E como que ele atua na Terra? Por que o Brasil foi escolhido pela espiritualidade para ajudar a humanidade nesta transição? Então, a escola de Melquisedeque traz muitas informações sobre os mistérios da humanidade. E este livro aqui, ele foi até um pouquinho polêmico, porque eu falo vários assuntos. Então, é muito interessante. Foi assim, quando eu escrevi esse livro, a Criação da Vida em 24 horas, eu levei 70 páginas para uma professora fazer correção ortográfica e ela falou assim para mim: olha, eu sou espírita, eu adoro ufologia. E foi falando que eu falei: oba, vou colocar o livro na mão dela, ela vai conseguir fazer a correção ortográfica no meu livro. Aí eu escutei meus amigos espirituais falarem assim para mim: espera 15 dias que ela vai ligar para você. Eu falei: tá bom. Deu 15 dias, ela ligou para mim. Ela não conseguia entender como é que eu consegui colocar todas as informações de várias áreas científicas explicando uma coisa só. Ela falou para mim: olha, me desculpe, mas eu consegui explicar, fazer a correção ortográfica só de 15 páginas. As outras você vai ter que rever
e simplificar, porque seu livro é totalmente científico. Entreguei esse livro para uma médica, ela falou: Fátima, seu livro é totalmente científico. Você está falando de genética, né? Então, as pessoas... estou explicando neste livro, que infelizmente foi esgotado a venda, né? Que falaram assim, ela falou para mim: como é que você conseguiu explicar sobre a replicação do código genético, mas você está usando a função das pirâmides em cima? Aí entreguei para uma geneticista, ela falou: Fátima, tá tudo certo. Eu falei: nossa, então tá ótimo minhas pesquisas. O que eu quero passar para você é a simplicidade, tá? A complexidade está dentro do livro, que ele é totalmente científico. Não é só este, como este outro, ele também é científico, é a ciência que foi ocultada. Então, se tiver alguém, né, que você conheça que tem uma editora, porque esses livros, a venda dos livros será revertida em obras de caridade, em ação social. Então, eu não tenho como refazer, né, produção independente agora. Então, eu gostaria que se tivesse uma editora que tenha interesse ao meu trabalho, que possa fazer o livro para reverter em ação social. Olha, as informações deste livro é muito grande. E eu falei que ia passar sobre os resultados da unificação das terapias vibracionais. O que contém estas terapias vibracionais que eu passei na primeira aula? E o que vem a ser a unificação das terapias vibracionais? Ela é uma nova metodologia de avaliação dos 5 elementos da terapia chinesa, com o gráfico radiônico. Então, com um único gráfico radiônico, que é este daqui, onde eu vou falar sobre as funções das pirâmides em 24 horas, a evolução da raça humana, o processo geofísico do planeta Terra, socioeconômico. Este gráfico, eu faço a avaliação da medicina chinesa, que é a unificação das terapias vibracionais. O que contém nessas informações? Com a unificação, eu avalio a cromoterapia, litoterapia, a musicoterapia, radiestesia, com radiestesia radiônica. Eu utilizo o gráfico, eu vou avaliar qual é o órgão que está com excesso ou deficiência de energia, e sabendo qual é a deficiência de energia, eu vou saber qual ponto que você dar ou tonificar. Então, eu vou ver qual é a terapia que eu vou aplicar com este cliente. Se eu vou usar a cromo, a litoterapia, que são cristais, a musicoterapia, onde eu selecionei 97 músicas eruditas, entre maior ou menor escala musical, para trabalhar com órgãos Yin e Yang. A digitopressura é utilizar a ponta do dedo para fazer a pressão no ponto do meridiano da bexiga, sedar ou tonificar aquele ponto relacionado àquele órgão. Usar a água vibracional e fitoterápico vibracional. Durante a avaliação com este gráfico, eu vou saber qual é o código genético, qual é o número do chip que eu tenho que desativar. Então, quando a pessoa vai para a sala de terapia, nessa sala é uma sala de musicoterapia, que eu montei de acordo com as canalizações. Ali eu levo o código e coloco do lado da pessoa e com a água. Este código, ele já está sendo manipulado pela espiritualidade. Não sou eu que vou fazer a desativação do chip, mas sim é a espiritualidade. São seres extraterrestres ou existe uma, assim,
é uma banda. Não seria uma banda, é uma onde tocam todas as frequências, né? E dependendo da cor que vai ser usado. Então ali toca todas as bandas para ajudar a reequilibrar o código genético, mudar a frequência, desativar o chip. Quer dizer, é um trabalho lindo. Eu tenho clientes que são videntes, né? E elas falam, Fátima, é a coisa mais linda dentro da sala de terapia, onde reúne, assim, são vários seres trabalhando lá dentro, são extraterrestres trabalhando junto. E cada hora chega uma equipe. Então, para cada pessoa que vem fazer a terapia comigo, é uma equipe preparada para atender aquela pessoa. Eu só faço o processo da avaliação e toda a equipe espiritual já está ali para ajudar no tratamento daquela pessoa. Eles necessitam de todos a frequência da música, a frequência da cor, a pedra, a água. Então eles fazem todo um trabalho vibracional para ajudar na cura das pessoas, tá? A desativação de chip é maravilhosa porque você muda o padrão vibracional da pessoa já na primeira sessão. Desativou, a pessoa já sai de lá outra pessoa dali. Eu tenho clientes que vai fazer terapia, já entra na sala, já está com sono, né? Então essa terapia, como eu falei que como é que ocorre a desativação do chip, é dentro da sala de terapia com a espiritualidade. O outro processo os resultados. Eu não tenho como mostrar, mas eu vou mostrar aqui que este livro, A Criação da Vida em 24 Horas, aqui tem todos os laudos médicos dos atendimento que eu fiz e comparação entre uma terapia e outra e os resultados obtidos. No meu site institutofatimazanetti.com, você vai ver alguns dos resultados da terapia que está lá, que é a coceiras psicossomática e depressão, nódulos de mamas, que você vai ver lá no meu site. Então, acesse o meu site institutofatimazanetti.com, você vai ter todas as informações sobre o curso, a metodologia, né? E os resultados obtidos. Você vai ter também algumas imagens, né, do meu trabalho e também vídeos que o meu trabalho tem. Foi condecorado pela Abramil, Academia Brasileira de Medalística Militar, e os resultados obtidos e os trabalhos apresentados em congresso holístico, né? Foi aprovado pela Sociedade Internacional de Terapia. Então, o curso Informações Online da Unificação das Terapias Vibracionais, eu acho que o mês de agosto não vai estar totalmente pronto, mas mês de setembro sim. E se você quiser informações, entre em contato pelo meu e-mail, institutofatimazanetti@hotmail.com. institutofatimazanetti@hotmail.com. Então você vai ter todas as informações. Eu vou passar para você todo o trabalho, o conteúdo metodológico do curso, dúvidas que você queira tirar. E o livro, que fará parte também do curso, o conteúdo dele, que é totalmente científico. E peço para você acessar o meu canal no YouTube, que é Unificação das Terapias Vibracionais, porque eu vou estar toda semana postando, colocando vídeos novos com informações que farão parte do curso da Unificação das Terapias Vibracionais. E na próxima aula eu vou estar trazendo para a terceira aula projetos tecnológicos
usado pelo povo de Atlântida na transição planetária. Então, este projeto tecnológico foi o projeto que a Confederação Intergaláctica implantou na Terra há milhares de anos e o povo de Atlântida usou para a transição, e hoje eu estou trazendo o projeto que é para apresentar para vocês o projeto tecnológico de uma usina termodinâmica. Eu vou explicar como esta usina termodinâmica funciona em conexão com as pirâmides da Terra. Então eu conto com você para esta aula, da terceira aula, e também vou estar falando, mostrando para você imagens que estavam no Templo de Dendera sobre o projeto tecnológico, que confirmando que ele existiu, tá? Então eu conto com a sua presença, agradeço a sua presença aqui e até a próxima aula. E gratidão imensa por tudo. E sou Fátima Zanetti, uma pleiadiana, uma consciência pleiadiana, trazendo informações do passado para o futuro, para esta grande transição planetária, para ajudar na minha e na sua evolução, para que possamos passar para a quinta dimensão. Então, na próxima aula é o projeto tecnológico que eu vou explicar, e gostaria que você assistisse o vídeo, a função das pirâmides, palestra, a função das pirâmides na Terra, com Fátima Zanetti. Ali eu estou falando sobre a função das pirâmides na nossa reencarnação. A ligação das pirâmides com o nosso lar. O projeto tecnológico, quando foi implantado, os rituais, né? Tudo isso, ali, esta palestra, a função das pirâmides na Terra com Fátima Zanetti, é a parte mais da espiritualidade. Como é que ela circula através da vibração das pirâmides na Terra. Então assiste, veja esse vídeo, todo o conteúdo. Na descrição desse vídeo da palestra tem passo por todas as partes que eu estou explicando, todo o conteúdo, eu descrevi ali o que contém nesta palestra. Assim, se você acompanhar desde o comecinho, você vai entender todo o processo, o porquê que o projeto tecnológico existiu, foi destruído e qual é a função após as 72 horas de escuridão. E por que que o Brasil é a pátria amada do povo gentil. Então eu agradeço muito a sua presença e conto com você para a próxima aula, que aí vou falar sobre os projetos tecnológicos da Confederação Intergaláctica para ajudar nesta transição planetária. Muito obrigada e até a próxima aula e gratidão!